dia. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre a aurora sobre nós para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta para que façamos o que tem que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita para que desfrutemos os frutos do ser plantado. Desde a casa superior do paraíso, onde reúne o povo das estrelas e antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós. Desde a casa interior. Bom dia! Abençoe com suas amoras da terra. Será que eles estão aí me vendo? Estão, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Neilane. Bom dia, Isabel. Bom dia, Henrique, Gislene. Pois então, ainda vai chegar mais gente, nós estamos aí. Mas nós vamos começar na hora, né? Esse negócio de começar atrasado é muito chato. Bom a gente começar na hora, o povo vai chegando aos pouquinhos, né, não? Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês e eu queria, né? Essa é a intenção. A gente sempre. O Instituto vai fazer agora 8 anos, ou fez 8 anos, estou na dúvida. Eu acho que é outubro agora, a gente faz 8 anos. E desde o princípio a gente fazia esse movimento que a gente chama de módulo zero. Eu não gosto muito do nome, não falar que é zero, eu não gosto muito, não. Considerado pecado. Mas é esse movimento da gente fazer essa degustação do que é um movimento da formação, né? Para as pessoas poderem aproveitar um pouquinho. E depois que começou o online, nós não fizemos isso nenhuma vez. Como nós tivemos que mudar o calendário, eu falei, vamos fazer para a gente poder... Também, de repente, fiquei assim com a sensação de que daqui a pouco também vai voltar o presencial, a gente tem que ir fazendo esse movimento, porque agora tudo vai ser diferente, né? Vai ter online, vai ter presencial, vai ter híbrido, é tudo coisa nova. E coisa nova é bom. Né? Constelação é isso, um novo olhar. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Durso e sou uma das fundadoras do Instituto Imensa Vida. Então, e a constelação? Como é que a constelação chega no mundo, gente? A constelação, ela chega sistematizada do jeito que ela é por Bert Hellinger. Mas ele tem uma bagagem gigante de outras pessoas que trouxeram ele nesse lugar, né? Não só bagagem de vida, mas bagagem de estudo e de tratamento terapêutico dele com ele mesmo, dele mesmo, né? Então ele fugiu da guerra, né? Ele estava preso, acho que na França, fugiu da guerra. E quando ele foi para a Alemanha, ele foi para o seminário para ser padre, que ele queria ser padre. Aí, em determinado momento, ele já era padre, né, teólogo, filósofo, pedagogo, ele foi ser missionário na África, na tribo dos Zulus. Lá ele, inclusive, aprendeu como ensinar os Zulus. E ficou lá 16 anos. E lá ele aprendeu muitas coisas também com os Zulus. Ele aprendeu, por exemplo, que... quando um homem matava um pai de família, ao invés de ele ser expulso da tribo, ele passava a ficar responsável por aquela família. Ele tinha que cuidar daquela família. Em vez dele ser expulso, ele passava a ter que ficar responsável por aquilo. E várias coisas nesse sentido, assim. Quando ele voltou para a Alemanha, ele já voltou dentro de um outro sentimento de fazer um movimento diferente. E, na época, estavam... os grandes terapeutas do século passado, todos bombando, né? E ele foi estudando e pegando um pouquinho de cada um. Né? Então, ele foi estudar a psicanálise, ele foi estudar Jung, o inconsciente coletivo, ele foi se tratar e estudar com Janov, o grito primal, com o Moreno, o psicodrama, com a Virgínia Satir, as estruturas familiares.
com o Erickson, a hipnoterapia, com o Carl Rogers, o foco no cliente, com a Úrsula Frank, esse movimento da visualização, da constelação na imaginação. Então, assim, e muitos outros. E com a experiência que ele foi tendo, ele foi sistematizando esse movimento que hoje a gente chama de constelação familiar, e que ele, inclusive, no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele fala que as constelações continuariam evoluindo através de outras pessoas, que não ia ficar ali só nele, não. Que ele acreditava que as constelações seguiriam evoluindo, como elas foram evoluindo, porque o primeiro movimento que ele fez era só assim: traga a sua família. Aí ele olhava para a família, via onde é que ela estava de desordem e colocava em ordem. Depois ele começou com o movimento que a gente chama das constelações estruturadas. O que é isso? Devolver cargas, falar muito obrigada, eu sinto muito, eu deixo com você, por favor, me perdoe. Aquele movimento mais assim, certinho da constelação. Depois ele começou com um movimento que os representantes se apresentavam, então era a constelação autopoética. Mais para frente veio o movimento do espírito, que é essa constelação que não tem falas, é só um movimento da alma mesmo. Então, as constelações também vêm se desenvolvendo. Aqui a gente está falando, sim, né? Eu vou falar tudo, é um pouquinho que a gente está falando. Na verdade, a constelação vai muito mais do que isso que nós estamos fazendo aqui. A formação é importante você saber, porque nela a gente vai poder aprofundar tudo isso que a gente estiver vivenciando e falando aqui. Aí, o que o Bert Hellinger fala que as constelações se baseiam? As constelações se baseiam em 3 pilares: o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. O campo morfogenético é um campo de informações. Toda a informação do nosso sistema familiar está lá. Aliás, de todos os seres, mais forte dentro de uma determinada espécie, mais forte dentro de um determinado povo, mais forte dentro de uma determinada família. Então, eu gosto de dar alguns exemplos para ver se a gente entende mais ou menos isso. Essa informação que está lá é uma informação que, de alguma maneira, está instalada e disponível. Quando a gente estuda aqui no Brasil, a gente estuda que quem voou primeiro foi Santos Dumont. Se você estudar nos Estados Unidos, você vai estudar que foram os irmãos White. Naquela época não tinha internet nem televisão, até hoje fica esse negócio. Um fala que voou primeiro, o outro fala que voou primeiro. A informação do primeiro voo estava ali disponível. E eles estavam acessando aquilo concomitantemente. A Andrécia está viajando na maionese. Quando a gente fala assim, fica parecendo que é viagem na maionese, mas não é não, porque isso aconteceu comigo. A gente aqui não se dá conta do que acontece. Eu lembro que uma vez o Big Brother inventou uma moeda, eu nunca assisti o Big Brother, mas eu sei que ele inventou a moeda. Eu sei porque eu tinha um restaurante e na mesma semana eu inventei a mesma moeda. A moeda chegou, quer dizer, não é que eu inventei, a moeda chegou, o dinheiro chegou da gráfica. Tipo assim, o Big Brother falou no final de semana, na terça-feira chegou da gráfica a minha moeda. Meus dinheirinhos, meus mariquinhos. Eram umas notinhas que eu fiz de 5, de 10 e de 50, que eu dava para cliente no troco, que eu dava para os amigos, para conhecidos, assim, na hora que eu encontrava na rua, ou para uma pessoa que eu estava fazendo um contato, para ele poder, aqui valia dinheiro no meu restaurante, para ele poder ir conhecer o restaurante. Então, isso acontece com todos nós e a gente não presta atenção. Lá nesse campo, quando a gente estuda constelação, a gente fica meio que acreditando que só os emaranhados é que estão no campo. Mas não. As bênçãos também estão lá no campo. Então, às vezes, a gente sabe fazer alguma coisa que os nossos antepassados sabiam fazer, sem ninguém nunca nos ter ensinado, porque já está ali disponível. Né? A Alexa, minha irmã, sabe costurar sem nunca ter feito um curso de corte e costura.
Minha mãe, a vida inteira que costurou. Chegou agora no final, que minha mãe não estava conseguindo costurar. Ela disse, que é isso, menina? Senta na máquina e faz. Sentou e fez o vestido. Sem nunca ter feito. Eu falei, Alex, você não vai fazer. Ela sentou e fez. Então, isso acontece com a gente. Isso é o campo, né? Qual que é a grande o que vai acontecer com a gente à medida que a gente vai estudando e experimentando na formação, ou nas aulas, ou no dia a dia, o campo? A gente vai cada vez mais percebendo esse campo e a gente vai treinando. Para a gente perceber esse campo, a gente tem que se esvaziar. E isso é um treino. À medida que eu vou cada vez mais fazendo o movimento, cada vez mais eu vou me treinando a me esvaziar e perceber essa informação que está no campo. Isso é um treinamento que, quanto mais eu treino, mais fluido vai ficando e mais a minha capacidade de percepção vai aumentando. Principalmente, né, quando a gente usa os bonequinhos, essa percepção do campo, ela é muito importante, esse treino, porque quando a gente está fazendo constelação com representantes pessoas, os representantes falam sentimentos, os bonecos não falam. Os representantes mostram as feições, os movimentos do corpo, os bonecos não. Então, isso é um treino que a gente vai fazendo à medida que a gente vai se preparando, fazendo a formação, ou treinando em casa mesmo. Tem muitas dicas para a gente treinar a campo, e a gente deve treinar. Deve treinar. Então, isso é o campo. O que é o fenômeno? O fenômeno é algo que se apresenta e eu não tenho controle sobre ele. O fenômeno é o fato da constelação, da informação que está no campo, se apresentar na hora que eu coloco uma constelação. Aquela forma que se apresenta traz uma informação do que está fora da ordem, lá no campo. E o que está pegando em relação àquela questão. Ali fica evidente. E ali eu posso, então, cuidar e trazer uma nova ordem. Porque do mesmo jeito que a informação vem de lá para cá, a informação que está aqui, que eu organizei, também vai para lá. E vai chegar lá, não só em mim, vai chegar no sistema todo. No sistema familiar ou no sistema organizacional, dependendo de qual sistema eu estiver tratando. Né? Que eu estiver tratando, não vamos falar que eu estiver cuidando. O negócio de tratar é complicado. Vamos dizer assim, do que eu estiver cuidando. Então, é isso. E as ordens do amor? As ordens do amor são 3. Pertencimento. E elas se entrelaçam mais ou menos, sabe? Na hora que a gente vai cada vez mais aprofundando, a gente vai vendo como é que, de alguma maneira, uma está vinculada com a outra. O pertencimento fala assim... Uma vez que você criou um vínculo, você passa a ter o direito a pertencer. Não interessa se você é feia, bonita, alta, baixa, gorda, magra, drogada, alcoólatra, ladrona, safado, safada, bandidão, bandidinha. Não interessa. Se você criou um vínculo, você passa a ter o direito de pertencer. Como é que os vínculos existem? Existem os vínculos consanguíneos, que são os mais fortes, é pai, mãe, avó, tios, irmãos, filhos, primos, meio-irmãos, né? E existem os vínculos que se dão e que são muitas vezes fortíssimos e que não são consanguíneos. Por exemplo, um marido, um sócio, uma esposa, qualquer pessoa que por algum motivo interfira no meu sistema familiar, se alguém vem e atropela alguém da minha família e causa um dano à minha família, essa pessoa, o meu sistema passa a estar ligado com ela passa a estar ligada ao meu sistema. Se, por outro lado, uma outra pessoa vier e fizer um grande benefício ao meu sistema,
essa pessoa também passa a estar vinculada ao meu sistema. Se eu fizer um grande benefício a outra pessoa, eu passo a estar vinculada àquele sistema. Se eu prejudicar alguém, eu também vou estar vinculada àquele sistema. Então, nós somos seres extremamente vinculados e não nos damos conta disso, porque o tempo todo as pessoas estão, de alguma maneira, nós somos interligados, né? Quando eu não caso só com meu marido, eu caso com aquele sistema inteirinho. Né? Minha irmã casa, ela casa com aquele sistema inteirinho. E ó os vínculos que vão se criando, ó os vínculos que vão se criando, e as histórias que vão se repetindo, as lealdades invisíveis. Pertencimento é um assunto tão amplo e tão vasto e interfere em tantas coisas que a gente poderia passar aqui, sei lá, um final de semana inteirinho e ainda ser pouco. E é uma coisa que a gente tem que olhar e olhar profundamente, porque nós somos os reis da exclusão. Os reis. Existem as grandes exclusões que ficam escancaradas, né? Então, é tipo assim, essa semana eu constelei um rapaz que na família dele tem a banda A e a banda B. A banda A é os filhos dentro do casamento. A banda B são os filhos fora do casamento. E isso é verbalizado e ninguém conhece os tios da banda B. Quer dizer, está todo mundo excluído. E isso causa grandes problemas na vida familiar. Causa doença, causa falência, causa falta de prosperidade, causa dificuldade nos relacionamentos. É o ó. Né? Deixa eu ver assim, exemplos. Esses são os grandes, né? Que fica assim escancarado, né? Tipo assim, também não vão. Aquele seu tio, não vão convidar ele para a festa, não é o nosso tio, não. Ele sempre atrapalha, bebe, aquele, né? Os nossos doidos da nossa família. Né? O nosso doido, ele é doido por amor. Por amor ao nosso sistema familiar, todo mundo ia ficar um pouquinho doidinho, ele vai lá e pega o que todo mundo ia ficar um pouquinho doidinho e fala assim, eu vou viver a loucura desse sistema. E aí, o que a gente faz com o nosso doidinho? Dá remedinho, esconde, às vezes interna. Antigamente, a gente dava choque e ainda esquecia eles lá em Barbacena. Né? E aí a história repete. Outro doidinho aparece. Porque é a oportunidade do sistema parar e olhar e falar, tá tudo bem, eu vejo que é por amor que você está fazendo isso. E eu, então, te agradeço, eu não te escondo, não, eu te agradeço. Muito obrigada que você é o doidinho para que eu fique mais confortável. Isso é experiência científica, interno doido e a família do doido. O doido melhora, a família piora. O doido piora, a família melhora. Isso já é assim comprovado. Então, não é nenhuma questão assim de diz que me disse, é a realidade dos fatos. E quanto mais eu vou excluindo, mais difícil fica. E tem gente que fala assim, mas eu não estou excluindo ninguém. A gente está excluindo um monte de gente, porque nós somos seres humanos. Né? E eu não aprendo hoje nenhum módulo que eu vou deixar de excluir. O que eu tenho que aprender é que, a partir do momento que eu tomei consciência, eu tenho que observar aonde que eu estou excluindo. E ver por que é que eu estou excluindo e como que eu posso fazer para incluir. Não é que eu vou deixar de excluir, mas eu vou ter que parar, começar a me observar. Aonde é que eu estou falando? Aquele seu irmão. Né? Tem gente que chega para constelar e fala assim, o filho da minha mãe. É meu irmão, não, é o filho da minha mãe. Percebe como é que é uma grama? O filho do meu pai, que é de outro casamento. Não é meu irmão, não, é o filho da minha mãe, é o filho do meu pai. É uma grande exclusão. E os exemplos são inúmeros que a gente pode ir trazendo. Então,
E a gente, uma coisa que é importante, né? A gente exclui pelo que não é normal para o meu sistema, que não é normal para mim. O que é natural, está conectado com a natureza. É natural como eu me alimento, como você se alimenta, todo mundo se alimenta. É natural. Agora, especificamente como eu me alimento, como o Vanucci se alimenta, como o Daniel se alimenta, como o José se alimenta, como a Gislene se alimenta, como a Neliane alimenta. Um come carne, o outro não come carne, um come café da manhã, almoço e janta, o outro lambisca o dia inteiro, o outro come só, o outro gosta mesmo de carne e precisa comer carne para poder se sentir ancorado, o outro gosta de comer doce, o outro gosta de comer comida salgada, o outro só come no self-service todo dia, o outro só come comida caseira, a outra só come sozinha, comidinha que ela mesma preparou. Isso é o meu normal. Né? E eu vou logo julgando o outro pelo que ele vai fazendo, né? O outro come carne, fazendo mal para o universo, fazendo mal para o próprio corpo, come carne vermelha. Está atrapalhando a ecologia do mundo. E aí as crenças limitantes são inúmeras em relação a tudo, né? Aí você fala assim, não, porque, por exemplo, um lixeiro, do tanto que ele trabalha, carrega peso, ele tem que comer carne, senão ele não dá conta. E aí você vai, crenças para um lado, crenças para o outro. Nós temos que ir abaixando as nossas crenças. Para a gente ser um bom terapeuta, a gente tem que fazer alguns para-casas. A gente tem que começar olhando para a gente, é o primeiro movimento. Nessa observação de mim mesma. Eu tenho que começar a baixar minhas crenças, eu tenho que cuidar da minha criança, porque aí eu posso estar plena e compartilhar com o outro, me colocar a serviço do outro. E todos nós temos essa capacidade de estar a serviço do outro. Isso já é do ser humano. Nós só temos que despertar. Disparar o código de luz. Né? Então, eu quero convidar vocês para fazer uma pequena dinâmica de alguém que vocês estejam excluindo, ou estejam desconfortáveis, ou de mais de uma pessoa. Quero que vocês fechem os olhos. E imaginem, eu sempre pego carona, tá, gente? Porque para a gente ser terapeuta, a gente também tem que ir pegando carona e ir fazendo, se tratando, se cuidando, se tratando, se cuidando. Então, fecha os olhos. E deixa vir essa pessoa. Pode ser, não interessa se é seu irmão, quem que é, se é seu amigo, seu sócio, seu colega, se é um menino lá da sua infância, uma menina lá da sua infância, deixa emergir quem precisa vir. E aí imagina que você está num enorme campo, maior que um campo de futebol, muito maior. E você enxerga longe. Imagina que você está lá, nesse campo. E agora começa a deixar chegar também as pessoas que fazem parte da sua vida. E vai observando quem que vai aparecendo. E vai observando a distância que está de você. Se está muito perto, se está muito longe. Se estiver muito perto e estiver te trazendo desconforto, deixa que essa pessoa fique... Peça a ela, fala com ela assim, por favor, eu preciso de mais espaço. E você escolhe se afastar um pouquinho dela. Ela não precisa... Você não precisa que ela se afaste. Você decide, porque a mudança vem a partir de você. Você decide. Só fala com ela, por favor, e se afasta um pouquinho.
Se você quiser estar mais perto de alguém, olhe também para essa pessoa e fale, por favor, eu quero estar mais perto. Já começa a vir uma emoção dentro de mim, sabe? Só de fazer esse movimento, de quem eu quero um pouquinho mais distante e de quem eu quero um pouquinho mais perto, já começa a me vir uma emoção, porque realmente eu estou lá naquele campo. E agora, aquela pessoa que você está com dificuldade, eu quero que você fale com ela, que ela pode entrar no campo, mas que ela vai ficar lá na beiradinha. E da onde você está, você fala com ela. Você também está aqui. E você faz parte. Você faz parte. Eu estou aqui. Outras pessoas estão aqui. Você também. Se isso for o suficiente, fique só nisso. Se a pessoa quiser vir um pouquinho mais para perto de você, ou se você quiser ir mais um pouquinho para perto dela, tudo bem, mas não é necessário. Só o fato dela estar ali já é o suficiente. E aos pouquinhos, vamos voltando para aqui, para agora. Como é que nós ficamos? Ficamos bem? Ficamos desconfortável? Sentiram o campo? Chegou alguma emoção? Percebe como que a gente experimenta realmente o campo na hora que a gente entra nele? Algo se move. E esse pouquinho que se move já é o primeiro passo. Né? Às vezes a gente acha que constelação precisa de um grande fogo de artifício. Que é a coisa maravilhosa. Esses pequenos movimentos é igual a uma constelação inteira. É o primeiro movimento que vai desencadear um monte de coisa. Constelação é isso, é um novo olhar. Eu olho, mas não é um comprimido que eu tomo e está resolvido. Não, eu olho e aquilo é só o primeiro movimento. O resto eu escolho ir fazendo. Eu decido ir para o meu lugar, eu decido observar onde que eu estou excluindo, onde que eu posso fazer um movimento de inclusão. Né? Eu não sou obrigada a conviver com ninguém. Eu não sou obrigada a gostar de ninguém. Né? Gostar é diferente de amar, tá, gente? Eu posso amar uma pessoa e não gostar dela. Posso amar e não gostar das atitudes, do jeito que me trata. Né? Isso é muito comum. Né? Com irmãos, maridos, mulheres, amigos, alcoólatras, doidinhos. Né? Aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, que muitas vezes abusam da nossa boa vontade. A gente ama, mas a gente não gosta da atitude. Isso é comum. Né? E a gente tem que ir observando isso, está tudo bem. Mas a partir do momento que eu amo, eu dou lugar para ela de amor. Eu não tenho que conviver, mas eu tenho que dar o lugar de amor. Né? Estão me acompanhando? Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta, porque senão, né, fica aquele negócio, eu fico um papagaio aqui e ninguém fala nada. Mas está tudo bem. Andréia,
Oi, diga, Queria menina. perguntar. É Pergunta. uma dúvida que eu tenho sobre o campo morfogenético, né? Sim, Isso tem alguma ligação quando a gente fala do inconsciente coletivo? sim, Às vezes sim. é o inconsciente coletivo ou faz É, parte do inconsciente coletivo? é Eu tudo queria... isso. É isso mesmo. Né? Essa percepção do que está no inconsciente coletivo é mais ou menos. É mais do que isso, o campo é mais do que isso, né? Então, assim, existem informações que estão no inconsciente coletivo, igual os grandes arquétipos, né? O Sol é um grande arquétipo, a cruz do Cristo é um grande arquétipo, muitas coisas são grandes arquétipos que a gente tem aí e que só de olhar, né? E um arquétipo é alguma coisa que você olha e seu ser entende, mesmo que ele nunca tenha visto aquilo, porque está lá no inconsciente coletivo. Agora, o campo é um campo de informação. Não é só a questão do que está inconsciente. Porque quando eu estou falando do campo, por exemplo, a informação venha para me tomar consciência daquilo, e não necessariamente aquilo tem que estar no inconsciente coletivo. Pode ser que aquela informação seja só da minha família. Entendeu? O que está no inconsciente coletivo está no inconsciente coletivo todo. Mas aquela informação do campo, às vezes tem uma determinada que está na minha família. Que eu estou identificada com alguma informação que está lá no campo da minha família. Não poderia ser, então, inconsciente pessoal? Existe isso. Existe nós vamos aprofundar em tudo isso na formação. Não dá para a gente falar tudo isso aqui, entendeu? Mas tem o meu, tem o do meu sistema familiar e tem o coletivo, né? Eu, quando estou falando de pertencimento também, eu vou falar da boa consciência e da má consciência. Mas, não, como eu falei, não dá para a gente falar, isso aqui é só uma pitada. Para a gente aprofundar, e nós vamos falar de tudo isso na formação, né? Porque é muita coisa. E aí não dá para, na pitada, a gente colocar tudo. Por exemplo, Ordens do Amor, nós vamos falar o curso todo, mas tem um módulo só de Ordens do Amor. Tem um módulo só de Ordens da Ajuda. Tem um módulo só para a gente falar de sintoma. Tem um módulo só para a gente falar de organizacionais. Tem um módulo só para falar de atitude terapêutica. Tem um módulo só para falar da gramática, os posicionamentos, os significados. Tem um módulo só de atendimento individual. Então, assim, tem um só de novas constelações. Então, assim, aqui é assim, um deguste, né, do que a gente pode ver. Né? Então, ficou claro o negócio do inconsciente coletivo? Ficou, né? E pode ir perguntando, tá? Que aí a gente também vai dando umas pinceladas para ir esclarecendo, assim, fiquem à vontade. E fica mais rico também, né? Na hora que a gente participa. Se alguém tiver algum desconforto, eu quero que fale, tá? Porque o desconforto também, na maioria das vezes, não é só nosso. Pode ser um desconforto meu, porque tocou em alguma questão minha, mas pode ser um desconforto do grupo. Porque todo grupo que se forma com um propósito. Tem algo que te fez estar aqui. Né? Não é à toa que um grupo se forma. Às vezes se forma um grupo de 3, às vezes se forma um grupo de 80, às vezes se forma um grupo de 15. Quem tem que estar é quem tem que estar. Eu não tenho que pensar nisso. Né? Quem tem que estar ali é quem tem que estar. Então, pertencimento, né? Hierarquia. Hierarquia fala assim: quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe, o filho mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto. O casamento vem primeiro que os filhos, na hierarquia. Precedência é quem veio primeiro no tempo. Aonde eu estou é a minha prioridade. Então, se eu sou a segunda filha, o meu lugar é lugar de segunda filha.
É minha prioridade. Nós somos reis de quebrar precedência. Os brasileiros dão show nesse negócio do caçulinha. Quer ver o exemplo? Tem um danoninho na geladeira. Aí a gente fala assim, tadinho, vamos dar pequenininho, ele é menorzinho. Né? Que em Minas a gente ainda vai tudo no pequenininho, no menorzinho. Aí dá o iogurte, o danoninho para ele e passa a vida inteira dando danoninho para ele. Porque ele não cria forças para as próprias pernas para seguir. O certo é dar para o mais velho, e o mais velho provavelmente vai compartilhar com todos os irmãos. Esse aqui é o certo. Mas, André, e se o terceiro filho estiver doente? A prioridade nesse momento é do terceiro. Tem um objetivo ali. Entendem? E tem vários casos de hierarquia que a gente tem que entender, que a gente tem que prestar atenção para a gente poder entender. Então, meu pai, já dei o exemplo, né? Meu pai, minha mãe, tá. Meu primeiro relacionamento, meu segundo relacionamento, meu quarto relacionamento, estou no quinto. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto tem a precedência. Eu estou no quinto, o quinto é a prioridade. Eu só vou ter um bom relacionamento nesse quinto se eu der um lugar para os primeiros. Mas, Andréia, ele me batia, eu tive que usar a Lei Maria da Penha. Que bom que você aprendeu, que você não quer apanhar mais. Você aprendeu. Você tem que levar, você estava ali para viver uma experiência. Se você não aprender com aquela experiência, o que vai acontecer? Você vai experimentar violência ou no outro relacionamento com outro homem, ou numa relação de trabalho, ou numa relação de amizade. Não necessariamente apanhando, mas uma relação de violência. Se você pega tudo aquilo, dá um lugar de aprendizado e fala, olha, foi muito difícil, mas eu te agradeço, com você eu pude aprender. Eu te agradeço. Eu sinto muito que não foi legal. Mas você foi o primeiro. Aí você está dando um lugar de primeiro para ele. Aí você pode ter uma boa relação aqui na frente. E assim nós temos vários casos de hierarquia, que nós vamos ter que igual. E hierarquia também, ó, como é que elas se vinculam, né? Muitas vezes a hierarquia é quebrada por uma exclusão. Entendi, não, Andréia? Por exemplo, um bebê que teve uma vida curtinha. Você perdeu um bebê ou fez um aborto. Aquilo fica lá doendo tanto que a gente meio que esquece, tampa aquilo, fala, já lidei bem com aquilo. Esquece. Aquilo foi um filho que teve uma vida completa, curta, mas cheia de significado. Levou cargas pesadas para deixar mais leve para a gente. Então, se ele foi, você teve o primeiro, ele foi o segundo, depois você teve o terceiro não é segundo, o terceiro é terceiro. Se você perdeu o primeiro e depois teve o segundo e o segundo é segundo e o terceiro é terceiro. Ele não é primeiro e segundo, não. E as características de primeiros são diferentes das características de segundo, que são diferentes das características de terceiro. O primeiro tem uma característica alfa, o segundo uma característica beta, o terceiro uma característica gama. São características específicas, né? O alfa é aquele que é líder, o beta é aquele que é mais artista, o gama é aquele que quer entender mais, né? Os alfa vêm para ver e ser visto, os beta para sentir e os gama para entender. Depois começa tudo de novo. Alfa, beta, gama, alfa, beta, se tiver mais filhos. Então, quando a gente é criado como... A gente é terceira e é criado como segunda, você fica assim meio repuxado, meio fora de lugar. E quando eu sou assim, uma Ferrari. E quando eu estou no meu lugar, eu posso ir a toda velocidade, numa autopista, com confiança. De repente, eu vejo uma estradinha de terra, assim, paro e vou fazer um passeio na estrada de terra, ver um mato e volto.
Quando eu não estou no meu lugar, eu continuo sendo uma Ferrari, mas eu só vou na estrada de terra. Deixa de ser bucólico, demora mais tempo, eu furo pneu, empoeiro o carro. Eu continuo sendo a Ferrari, mas vai ser mais truncado. Então, quando eu estou no meu lugar, eu estou no meu lugar no mundo. Eu estou pronta para ir. Esse negócio do alfa, beta, gama, a gente também vê um pouquinho na formação, né? Que na hora que a gente está no nosso lugar, isso é hierarquia, eu estar no meu lugar. Então, muitas vezes, a gente não está no nosso lugar porque muitas vezes a gente está aí, toma o lugar da mãe, toma o lugar do pai, toma o lugar do irmão. Toma não, André, toma sim que eu tomei o da minha mãe. Toma o lugar da avó, fica querendo ser mãe da mãe. Toma o lugar do avô, fica querendo ser pai do pai. Então, às vezes, a gente está fora do nosso lugar e a vida fica lá. Está no lugar da mãe? Não vai arrumar namorado. Entende? Está casada com o pai. Está no lugar do pai? Não vai arrumar uma boa namorada, pois já está casado com a mãe. E aí o negócio vai trucando, vai, embaralha aqui, embaralha ali, embaralha aqui, embaralha ali. Isso é muito assim, complexo tudo, a gente dá um bom lugar. Ok? Então, eu sei que todos nós aqui, a contagem do lugar começa mesmo com um casamento anterior? Não, com um relacionamento de muito significado. Para ter um lugar, não precisa necessariamente ter um casamento. E gerar um filho, mesmo que seja uma transa de uma noite, é como se fosse um casamento. É tudo bem complexo. Então, se é um filho fora do casamento, para esse casamento aqui, que está existindo, teve um filho fora do casamento, para esse casamento aqui dar certo, eu tenho que fazer um recontrato. Esse homem ou essa mulher tem que vir para o lugar de terceiro, porque esse aqui foi o segundo. Ao mesmo tempo que ela é a primeira, ela vira a terceira. Ao mesmo tempo que ele era o primeiro, ele vira o terceiro. Entende? Complicadinho, né? Mas nós vamos aprofundar isso tudo. Então, nós vamos ter muita oportunidade. Nós todos temos dificuldades. Por exemplo, meu pai teve um filho do casamento. Não entendi. Quem que é que está falando? Paula. Paula, não entendi, Paula. Liga o microfone. Por exemplo, o meu pai foi casado, primeira vez. Teve um primeiro casamento, teve um filho. Sim. Depois divorciou, separou-se, não havia divórcio, e juntou-se com a minha mãe. Sim. E teve o meu irmão, neste caso será o segundo, e eu serei a terceira, ou a contagem, porque é outra Exatamente. união. A contagem do alfa, beta, gama é a partir do pai. Você pode ser o primeiro filho, o segundo filho do pai e o primeiro da mãe. Ok. Mas você não é, para contar do alfa, você não é o segundo do pai e o primeiro. Entende? Se a contagem do alfa, beta, gama é sempre eu sou a terceira. Pai. Ok, era essa então, você a tem, dúvida. na hora que você está fazendo uma constelação, para você colocar o seu lugar, você tem que colocar você como primeira do seu pai e terceira da sua mãe. Esse é o seu lugar. Ok. Ok? Então, neste caso, eu seria a segunda do meu pai. Não, a terceira do meu pai. A terceira do seu pai e a segunda da minha mãe. segunda da sua mãe. Isso. Tá, Paulo? E isso faz diferença depois? Porque sendo quando a segunda... você vai para o seu lugar, você fica... Quando você fala assim, eu sou a terceira, você está dando o lugar de primeiro e incluindo o primeiro irmão. Que quando você fala que é segunda, você está excluindo. Ok. Você fica fora do seu lugar. Entendi. Se não houver aborto, não entendi. Não entendi, Zuleika.
Se tiver aborto, tem que contar o Isso. aborto. O aborto é como um Também. filho. Isso que eu estou falando mesmo, né? No É. caso, assim, ela vai ser a terceira do pai se não houve nenhum aborto. Ou a Isso. segunda da mãe se não houve nenhum Isso. aborto. Mas se houve... Exatamente. E aí, na Exatamente. contagem do alfa, beta e gama, esses abortos também são contados. Também são contados. Também são contados. Os Exato. gama, por exemplo, tem as gavetas toda arrumadinha. O gama tem um dinheiro escondidinho, não conta para ninguém, lida bem com o dinheiro. Os betas sempre estão mais com dificuldade com dinheiro. Tem muita coisa interessante para a gente aprender. É assim, os alfa falam assim, vamos subir a montanha, gente? Aí o povo começa a subir a montanha. Chega no meio do caminho, os betas falam assim, ó, que vista linda, gente. Para que subir? Vamos ficar por aqui mesmo, que tá bom demais. Aí os gama falam assim, nós combinamos que nós íamos lá em cima. Nós vamos lá em cima. Tem muitas coisas assim para a gente ver. Como saber se você é alfa, beta ou gama? Se você é a primeira, você é alfa. Se você é a segunda, você é beta. Se você é gama, você é a terceira. Se você estiver na dúvida, tem algumas características que eu falei algumas aqui de gama, de beta, e a gente vai aprofundando cada vez mais e a gente consegue identificar. Diga, Vanessa. Oi, bom dia. Então, Bom dia. eu sou a quarta, né? Porque quando eu entrei assim, tem 5 meses, conhecendo um pouco a constelação, aí eu conversei com meus pais e eles estão abertos, né? Mediante, eu tive até uma conversa com você essa semana, lá no Instagram, lembra? Que, Isso. então, aí eles vendo todo esse movimento que eu estou passando e tal, me ajudaram e me falaram assim, a verdade, né? Que eu sou a quarta, não sou a primeira, sou eu e minha irmã. E que minha mãe tinha provocado, né, isso há mais de 40 anos atrás, né, 3 abortos, e aí eles, não, você é você... Eles me têm como a primeira e tal, eles já fizeram... Mas eu não sou. Você não é a primeira. Qual que é o movimento que você tem que fazer, Vanessa? Uhum. Você tem que olhar para esses 3 irmãozinhos e falar com eles. Meus irmãos, Meus irmãos, vocês são os primeiros. vocês são os primeiros. Tiveram uma vida curta, Tiveram uma vida curta, mas muito importante. mas muito importante. Levaram cargas pesadas para deixar mais leve para a gente. Levaram cargas pesadas para deixar mais leve para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. A sua vida teve muito significado. A sua vida teve muito significado. E eu agora dou um lugar para vocês importante no meu coração. E eu agora dou um lugar importante para vocês no meu coração. Por enquanto, eu fico. Por enquanto, eu fico. Na hora certa, no momento certo. Na hora certa, no momento certo. Nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos. Mas por enquanto eu fico. Mas por enquanto eu fico. Por favor, fique como um anjo. Por favor, fique como um anjo. Cuidando da gente. Cuidando da gente. Um pouco do que eu fizer de bacana, vou fazer em sua homenagem. Um pouco que eu fizer de bacana, eu vou fazer em sua homenagem. Gratidão. Percebem como que vem uma emoção? Porque você realmente se conecta com aquilo. É real. Um movimento de inclusão que pode levar ela para o lugar dela de hierarquia. E aí, esses que estão lá não precisam ficar fazendo tanta interferência na vida aqui, porque eles estão recebendo lugar. Os alfa vieram para ver, para serem vistos. São aquelas crianças que levam maçã para a professora. No caso, eu sou a alfa. Você é alfa. Alfa, Você é porque alfa. eu sou a quarta. Alguém Você é vindo perguntar assim para mim, você eu tenho, assim, alguém de fora,
Ah, você é a filha do seu Luiz, da dona Vilma, é a primeira filha delas. O que eu falo? Porque a gente não sabe, sempre falava que sim. Ou não preciso dar satisfação, falar. Você não precisa dar satisfação. Você fala assim, das que estão por aqui, eu sou a primeira. Ou então você fala assim, é isso, eu sou a primeira. E na hora você fala assim, internamente, depois de vocês três. Entendi. Internamente você fala, depois de vocês três. Para não virar fuxico, né? Claro, claro, que é uma coisa que... Internamente, naquela hora, você como está buscando ser terapeuta, naquela hora você se apropria do seu terapeuta e fala, depois de vocês três. Entendi. Perfeitamente. Okay? Gratidão. Obrigada. Olha só, obrigada a você, Vanessa. Dentro desse movimento de hierarquia e pertencimento, o grande babado mesmo são os nossos pais. Me emocionei. Tenho só um irmão mais velho, minhas características são todas de gama, e ele beta. Mas antigamente, né, existem abortos espontâneos que as mulheres têm e que nem se dão conta que tiveram. Né? Minha mãe teve um que ela abençoou o sangue. Ela falou assim, ela falava, eu lembro da gente mocinha, ela falando assim, depois que eu me casei, eu tive um desmanche, eu até abençoei o sangue. Porque foi tanto sangue. Quando nós começamos a estudar as constelações, aí nós entendemos que realmente esse meu sorriso assim, ó, e minhas coisas organizadas são de gama. E que o jeito da Alex é todo de beta. Então, nós demos um lugar para o Marcos. Nós reconhecemos ele e demos um nome para ele. E aí foi todo mundo para o seu lugar. Na hora que um vai, os outros vão indo para o seu lugar. Ok? Estou me alongando muito, gente? Não quero ficar muito repetitiva, não, né? Ah, também tem um Marcos. E quando dou um lugar com meu pai e outro para minha mãe, por exemplo, não, pai e mãe não tem nada a ver com gama e beta. Pai e mãe, eles... Eu vou contar se eu sou alfa, beta ou gama a partir do nascimento do pai. Mas a relação pai e mãe é pai e mãe. E são os pais certos para a gente. Por mais difícil que seja a história. Isso nós vamos rodear, rodear, rodear e chegar lá. Pai e mãe, a vida inteira nós vamos ter que ir fazendo esse movimento cada vez mais profundo para mim me tornar cada vez uma terapeuta melhor. Se eu não sei, eu vou ter que olhar, Paula. Eu vou ter que ver se eu estou no meu lugar ou não. Se eu não estiver no meu lugar, eu vou ter que olhar. Né? Não adianta eu sair tentando adivinhar, não. É pelas características que eu vou poder falar se eu sou ou não. Então, eu quero, sabe o quê? Como pai e mãe é um movimento assim... bem importante, eu quero fazer uma leitura de uma carta aos ancestrais. E eu vou lendo, quero que vocês fechem os olhos. E, à medida que eu for lendo, vocês internamente vão repetindo e vão fazendo esse movimento dessa carta. Porque isso é tomar o pai e a mãe. Isso é um grande exercício para mim ser um bom terapeuta. É estar inteira comigo mesmo. Para mim estar inteira comigo mesmo, eu tenho que dar um lugar para o meu pai e para minha mãe. Ok? Mas são tantos os detalhes em relação a pai e mãe que isso a gente precisa da formação inteira e seguir a vida inteira fazendo isso. Ok? Então, vamos lá. Queridos ancestrais exclusores e queridos ancestrais excluídos, graças a vocês, estou aqui.
Sou a multiplicação amorosa ou não de vocês. Vivo a vida que há em nós como sendo eu mesma. Vocês são um em mim. Enquanto eu mesmo quero ser um no um. E assim integrar todos vocês na imensa vida. Queridos ancestrais, quando vocês excluíram, vocês deixaram uma dor. Essa dor veio parar em mim. Quando vocês foram excluídos, vocês também deixaram uma dor que também veio parar em mim. Eu aceito. Eu recebo essa dor. Algumas vezes dolorosa, outras não. Não a recebo como minha, mas como a de vocês. A recebo como preço alto que posso pagar pela existência. A recebo como um tipo de pagamento por poder entrar em tantas maravilhas. Queridos ancestrais, em vez de reembalar e passar para frente em meus filhos e netos, vou olhar profundamente essa dor. Vou me aproximar disso que custou tantas vidas em vocês. Vocês se desentenderam. Houve uma exclusão e isso marcou o nosso sistema. Alguns de nós ficaram identificados com os excluídos, outros com os exclusores. Eu fui para um desses lados. Queridos pais e avós, agora estou saindo dessa dualidade. Vocês não são certos nem errados. Vocês são apenas os meus antepassados, por onde eu pude vir até aqui. Queridões, foi assim. Não deu para ser diferente. Nós não somos nem melhores nem piores. Somos do jeito que foi possível ser. Eu cruzo a solidão que há em mim. Eu cruzo o vazio que existe entre nós para poder lhes dizer o que faltou entre vocês aí no passado, eu represento daqui do futuro. O que faltou ser dito entre vocês, eu digo agora. Eu te amo. Eu os aceito. Cada célula viva do meu corpo se alegra em homenagear vocês. Elas são mesmo muito parecidas com as de vocês. Amo vocês nos meus filhos e netos que ainda vão chegar. Amo vocês nas qualidades que reconheço em mim, da mesma forma nas que não consigo gostar. Amo vocês quando me sinto forte e tenho forças para ir para a vida. Amo vocês também quando bate uma fraqueza. Dedico a vocês igualmente exclusores e excluídos, os momentos de euforia e tristeza, de arroubo e pequenez. Então, queridos avós, o que foi gritado agora pode ser silenciado. O que ficou preso na dualidade agora tem a chance de sair e ser o que é. Dedico a vocês os meus sonhos, incluindo o sonho de um dia poder nos reunir todos, daqui a bastante tempo, lá na nossa casa, na fonte, de onde todos nós saímos para florescer. Queridos pais e avós, sou a parte de nós, sou a metáfora de vocês que se descobre sendo o rosto da imensa vida. I love you. Um beijão. Essa é uma carta
está no livro do Tarso Firassi, A Metáfora. Como que vocês ficaram? Ficaram bem? Alguém ficou incomodado? Diga, Zuleika. Em algum momento, eu senti como querendo ser maior do que eles, né? Porque, assim, Não entendi. Fala mais alto um pouquinho. Desculpe. Ah, Em algum obrigada. momento me deu a impressão de querer ser maior do que eles, né? O que vocês não fizeram, eu faço. Eu não lembro exatamente em que momento, mas me deu essa impressão de querer passar por cima deles. E isso me incomodou. Eu preciso justamente de uma explicação sobre isso. Agradeço. Aqui que ver. Deixa eu achar a parte que você está falando. Queridos avós, o que foi gritado agora pode ser silenciado. O que ficou preso na dualidade agora tem a chance de sair e ser o que é. Dedico a vocês os meus sonhos, né? Aí fica parecendo que... Nessa, não. É uma outra parte, mas no começo, em que a pessoa, né, diz que agora eu faço. Né, o que vocês não fizeram, eu faço. Queridos pais e avós, agora estou saindo dessa dualidade. Vocês não são certos nem errados, vocês são apenas os meus antepassados. Quando eu falo que eles são os meus antepassados, eu estou dando um lugar grande para eles. E quando eu falo que eu escolho sair da dualidade, é aquele movimento que eu falei, da constelação. Nós temos que cair a ficha que nós somos a oportunidade, a bola da vez, de olhar com amor para isso e fazer um grande movimento de olhar o que não pôde ser visto, de sentir o que não pôde ser sentido, de entender o que não pôde ser entendido. Quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo um movimento pelo sistema todo. Estou dando vez a eles. Estou dando vez. Estou dando uma oportunidade e aí eu vou estar restabelecendo para trás e para frente. Ok. Não é? Porque nós somos verdadeiramente a bola da vez. E a gente tem que entender que tudo é por amor. Outro dia alguém falou que o sistema ele busca se autorregular e autoequilibrar o tempo todo. Então, todo movimento que vem é nesse sentido, e é por amor. Ah, mas suicidou, veio para autorregular e equilibrar? Veio, porque lá atrás houve alguma coisa que não pode ser vista. Então, vem aquele movimento para o sistema ter a oportunidade de olhar com amor para aquilo e falar, está tudo bem. Também faz parte. E eu sinto muito que seja tão doído. E eu sinto muito que foi assim. Eu não preciso mais julgar para debaixo do tapete e falar que não é real. É real, é verdade, dói, e você faz parte. E eu, se possível, vou contar as suas glórias e as suas vitórias. Aí eu estou aceitando a oportunidade que o sistema trouxe através de uma grande dor de trazer leveza e harmonia para o sistema. Entendeu, Zé? Sob esse mesmo aspecto do suicida, quando é um aborto natural, ele Também tem a mesma situação? Tudo vem por amor. E tudo vem com o objetivo de autorregular e autoequilibrar o sistema. Tudo. Tudo, tudo. É porque fica muito difícil da gente concordar com aquelas coisas que doem tanto.
que a gente acha que é errado, né? Com os agressores, com os abusadores, com os assassinos. Não existe bala perdida, só existe bala achada. Um está a serviço do outro. Se você coloca no campo o assassino e a vítima, eles gostam do outro. Ok? Mas nós temos que... É aquilo que eu falei, né? Isso aqui é só um deguste, né? Nós temos que... O equilíbrio entre o dar e receber. Nas nossas relações, a gente tem que buscar fazer assim, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Buscar e fazendo equilibrado. Nunca é na mesma moeda. E o pior é que a gente fica querendo receber na mesma moeda. Né? Então, eu dou carinho, eu quero receber carinho. Eu dou dinheiro, eu quero receber o dinheiro, né? Se eu paguei a conta hoje, quero que fulano pague a conta amanhã. Entende? Se eu começo só a dar ou só receber, vai chegar uma hora que os dois vão ficar de saco cheio. Tanto quem está dando demais, quanto quem está recebendo demais. Quem está recebendo demais vai se sentir endividado. Vai querer pular fora. E quem está dando demais vai ficar pesado demais. Isso é assim. A gente muitas vezes só não vê, né? Tem muitos casos que a gente não vê o que a gente está recebendo. A gente fica querendo receber na mesma moeda, e aí a gente não dá os verdadeiros reconhecimentos. E muitas vezes começa a fazer uma contabilidade. Aí não fica legal. Né? E nunca está assim, ó. Sempre está assim. Isso só não vale para pai e mãe. Porque a vida chegou através de pai e mãe. E a vida é tão grande que não dá para mim poder devolver para o meu pai o suficiente. Eu posso devolver um pouco para o meu pai e para minha mãe, passando a vida adiante. O que é passar a vida adiante? É ter filhos, dar seguimento no sistema, e é compartilhar, passar adiante os meus talentos, os meus conhecimentos. Aí eu estou me colocando a serviço da vida, eu estou devolvendo um pouquinho para o meu pai e para minha mãe. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum caso que gostaria de olhar agora? Diga, Isabel. Não estou escutando. Está mudo. Agora você mutou. Ele estava aberto e eu não estava escutando. Agora você mutou. Agora eu não te escuto também. Não. Se ela estiver usando o Agora eu microfone. escuto. Não, foi Juliana que falou. Não foi você. Eu iria sugerir que se ela estiver com fone de ouvido, às vezes tirar, não está, né? Muito complicado fazer um atendimento desse inscrito. Dá para escrever, Isabel? Deixa eu pensar aqui. O que eu acredito que aconteceu foi que na hora que ela entrou, ela não aceitou compartilhar o áudio. Sai e volta novamente, então. Ah, não, senão... Eu acho que é mais a opção do microfone aqui. Vai lá no seu microfone, clica nele. Tem a setinha do lado. Tem uma setinha do lado do microfone. Clica na setinha. Vê se você selecionou o microfone certo.
Não? Bom. Então, nós vamos ter que deixar para outra oportunidade, Isabel. Ainda não chegou a hora. Foi você que essa semana queria um atendimento também, não foi? Quer dizer que ainda não está na hora. Só acontece na hora que tem que ser. Não sei onde é meu lugar no sistema, fico meio perdida. Como assim? Pode me falar melhor? Posso. Então, fala. Eu sou consteladora, tá? Sim. Mas eu fico perdida pelo seguinte: a minha mãe fala que meu pai é falecido, que meu pai teve, ela acredita que ele teve um filho de uma moça de bordel, né? E uma japonesa, porque ela veio procurar ele falando que ele ia ser pai. Sim. E você é qual da sua mãe? E então, pois é, ela fala que perdeu 3 filhos, né? Ela foi aborto, né? Que ela fez, e só que ela não fala o meu lugar. Então eu fico perdida. Dos nascidos, você é qual? Dos nascidos, eu sou a segunda da parte da mãe, e do pai eu sou a primeira, dos nascidos. Não, tem jeito, não. Sim, Tem. porque assim, a mãe casou mais de uma vez. Isso. Então, o seu pai. Porque assim, eu sou. Seu pai, você é do segundo casamento da sua mãe. Isso você mesmo. É do segundo casamento da sua mãe. Isso. E o seu pai teve um primeiro filho de uma japonesa. Então, não então, sei. Você não é a sei segunda. Se é real. Não sei se é suas gavetas são arrumadas, Gislaine? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Na realidade, como é que são suas gavetas? São arrumadas. Arrumada por cor? Não. Tem gaveta de calcinha? Tenho. Tem as blusas? É repartição, tipo calcinha, sutiã, meia. Blusa de manga curta com blusa de manga comprida? Ou blusa de manga comprida fica separada de blusa de manga separado. Curta? Fica separado. Como é que é o dinheiro? Como é que é o dinheiro na sua vida? Complicado. Como que é complicado? Eu sou funcionária pública, então é sempre... e eu não consigo, tipo, sair do lugar, eu já percebi. Eu estou no lugar da minha mãe. E a sua mãe não fala se os abortos foram antes de você ou não? Não, não fala. Por quê? Não sei, ela não fala qual é o meu lugar no sistema. Eu pergunto, ela muda de assunto, ela gira, não quer falar. Acho que ela não quer falar sobre isso porque dói, porque é ela que provocou, né? Ela fala se é do primeiro casamento ou não? Ela teve uma menina, né, do primeiro casamento, que foi viva, que morreu agora faz pouco tempo, que ela teve depressão, síndrome do pânico, fibromialgia e morreu do coração. Como que você é com, vamos dizer assim, com as artes? Habilidades manuais? Não gosto. Música, gosta? Gosto. Você prefere, se eu estivesse colocando uma música aqui de fundo, você preferia ou ia te incomodar? Sim, sim. Você ia preferir? Eu acho lindo, Você sempre está devendo um pouquinho? Se eu sempre estou bebendo? Está devendo um pouquinho, Ai, adoro. Controladinho. Eu gosto de tomar um vinhozinho, adoro. Não é isso que eu falei, não.
Não? Devendo dinheirinho. Ah, não, isso não. Não. As contas são todas pagas direitinho. Sim, sim. Me parece que você me parece, você, da sua mãe, você é qual que você falou? De viva, eu sou a segunda. Me parece que você... A primeira é do primeiro casamento, que teve todos esses problemas, que eu acredito que seja por ter filhos fora do sistema, né? Não por ter filhos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Não por ter filhos, por excluir os filhos fora do casamento. Tá. Por excluir os filhos fora do casamento. É diferente de ter filho fora do casamento. Né? Porque o seu caso eu acho mais complicado mesmo, viu, Gislaine? O ideal... Eu sou filha fora do casamento, que ela me pôs com o nome do meu padrasto, a minha identidade. Pois é, o seu caso está muito complicado. Então, pois é. O seu caso está muito complicado. Na verdade, a gente teria que fazer uma constelação para poder olhar tudo isso. Não dá assim, só pelo que você está falando, para a gente identificar. Agora eu teria que talvez te ver mais de perto, para ver as características físicas. Os beta, os segundos têm os olhos brilhantes. Certo. Entendi. Mas, então, eu sempre Você é tive curiosa? Você é curiosa? Sou muito, sou muito, sou muito. Você tem dinheiro? Deixa eu ver se eu... Sorri, deixa eu ver. Vira de lá. Você tem um dinheirinho escondido? Não. Alguém sempre o Gama sempre tem um dinheiro que ele não fica contando que ele tem. Nossa, a tua voz está longe. O Gama sempre tem um dinheiro que ele não conta que ele tem. Não, não tenho. Não? Não. Eu posso estar escondida assim, da minha mãe, entendeu? É isso, da minha mãe, dos meus irmãos, é isso. Porque ela é gastona, então não conto para ela. Talvez você seja mais Gama. Talvez você seja Gama criada como beta. Aí fica meio repuxada. Certo. E a gama é em que lugar do sistema? A gama normalmente são os terceiros, os sextos, os nonos. Certo. Né? O mais importante é você dar um lugar para esses irmãos. Esses que tiveram uma vida curta e esses da japonesa. Na hora que você dá um lugar para eles no seu coração e fala, olha, eu agora escolho ir para o meu lugar e cada um tem o direito de ir para o seu lugar. Aí você pode ficar fluida. Certo. Na hora que você faz esse movimento, entende? Porque eles vão para o lugar deles e você para o seu. Tá. Tá? Gratidão. Obrigada a você. Então, gente, é isso. Eu queria, então, convidar vocês, se vocês quiserem, vir fazer a formação com a gente. Quem já é constelador tem até um desconto, viu, gente? O que quer, apresenta o certificado. A formação são 9 módulos. Cada módulo é um professor diferente. Cada módulo é um tema diferente. O professor diferente é de propósito, porque quando a gente tem professores diferentes, fica mais fácil de eu achar o meu jeito de fazer. Quando eu tenho um professor só, eu fico querendo fazer do jeito daquele professor. Cada módulo é um sábado e um domingo, de 9 às 17h30, mais 2 noites.
uma noite com o próprio professor que deu o módulo e uma noite com a madrinha da turma, que é quem acompanha a turma. Fora isso, toda quarta-feira a gente tem aula com professores diferentes. O link dessa aula de quarta-feira sempre está lá na bio do Instituto. Toda quinta-feira, às 3h15, eu dou uma aula também. Toda quinta-feira. Mas essa de quinta-feira sempre sou eu, tentando variar o tema e o assunto, tentando trazer dinâmicas para fazer o movimento. Toda terça-noite e toda quarta-noite, quarta-tarde, tem um laboratório onde os alunos têm a possibilidade de praticar com a supervisão de professores ou de consteladores. E vamos estudar, vamos seguir, vamos olhar para a gente, vamos nos colocar a serviço. Hoje em dia, a constelação, né, é um movimento que a gente pode fazer online, atendendo o mundo inteiro. A gente vai aprender todo o movimento, como trabalhar online, como atender as pessoas, como a gente disponibiliza material, livros, não tem um material assim que a gente fornece do Instituto. Os professores, quando eles querem, eles disponibilizam o material deles. E é um movimento lindo. E tem muita coisa para a gente ver e eu deixo o convite. Quem quiser, o link da formação está na bio do Instituto Imensa Vida e está na minha bio também, lá no Andréa F. Durso. Eu agradeço a participação de vocês. Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Eu acho que a gente tem que ter muito constelador pela frente, porque o mundo está precisando disso. Né? Eu não tenho mais hora para atender. Hoje, é sábado, eu trabalhar de manhã, ainda vou atender mais 2 de tarde. Vocês têm que ajudar. E é importante a gente saber também que assim, eu não tenho que deixar de ser o que eu sou para me tornar terapeuta. Só vou agregar mais coisas à minha vida. Né? Então, eu já eu sou administradora com habilitação em comércio exterior, eu sou técnica de farmácia, e eu fui fazendo um monte de coisas até que eu me tornei consteladora, e aí eu trago esse pacotão desse monte de coisas, né? De terapias e de alternativas, e é assim, a constelação vem e faz assim, tchum. Diga, Gislene. Assim, ó, eu sou psicóloga e há 20 anos eu trabalho com arte-terapia. Sim. E eu só te encontrei agora, né? Então, já estou fazendo uma formação em constelação. Estou satisfeita até. Mas eu acho o teu jeito muito despojado, assim, eu percebo muita afinidade. Teria como, mesmo estando concluído num outro instituto, fazer aulas isoladamente, assim, sobre em alguns temas específicos, tem como? Se você já for formada em outro instituto... Não, ainda não, estou fazendo. Então, tem que aguardar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o atendimento individual com bonecos, ele é lá no final da formação. E é intencional. Por quê? Porque eu tenho que ter adquirido aprofundado em todo um conhecimento de gramática, ordens da ajuda, ordens do amor, para chegar lá fazer os bonecos. Se entram pessoas, por exemplo, na atitude terapêutica, no atendimento com bonecos, sem ter feito o resto, dá uma trava. Mas se você já tiver feito uma formação, aí sim você pode vir fazer. Tá, e outra questão assim, ó, eu sou professora universitária também. Por exemplo, teria como te trazer para o Sul para fazer uma introdução dentro da questão da constelação? Eu vi que tu foi a Florianópolis, né? Tu foste a Florianópolis fazer. Tu viria até Porto Alegre, por exemplo? Na verdade, nós vamos voltar com o presencial e nós já formamos turmas aí em Porto Alegre, em Canela. Então eu queria o contato dessas pessoas, então, para me aproximar. Né? E eu quero o seu contato também.
Porque Tá bem, eu deixo. na hora que a gente for, ficou com o meu, você me manda lá no meu Instagram? Sim. Tá? Porque o que acontece, né, Andréa? Ao longo da nossa história de vida, eu tenho 25 anos como psicóloga, e eu fui buscando, então, eu sou uma gestalt terapeuta, eu sou uma arte terapeuta, eu formei 20 turmas em Porto Alegre, e eu estou voltando para isso. E agora o meu diferencial é trazer a arte terapia como uma ferramenta na constelação. É bárbaro. Então, assim, o que eu estou buscando? Assim, eu quero somar forças para direcionar o meu estudo, minha formação para isso. E eu não estou percebendo que o meu instituto tem esse interesse. Então, eu estou fazendo outras migrações, fazendo outros movimentos, assim. E então, aí, essa tua abertura, assim, me provocou a estar mais perto, assistindo tuas lives, enfim. Me chama no Instagram para a gente conversar. Perfeito. Tá? Vamos Tá olhar bom. isso com muito carinho. Tá bem. Combinado? Tá, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, aqui, gente, eu estou aqui. Se quiser me procurar no WhatsApp, no Instagram, meu WhatsApp está lá no link da bio também. Podem ficar à vontade. Se quiserem perguntar, mandar pergunta, eu estou à disposição. É uma alegria para mim assim, fazer esse movimento. É o que minha alma pede, o que faz sentido para mim. Ok? Um beijo grande e até breve!